Vamos lá, né? Para quem viu o vídeo do lançamento do Ranger, viu o desastre que foi o resultado daquele lançamento. E esse vídeo aqui é simplesmente a explicação para dizer o que aconteceu lá. Então vamos nessa. Bom, esse aqui é um vídeo de explicação para falar o que foi que aconteceu com o lançamento do Ranger, né? Que foi o último vídeo que a gente publicou, que resultou numa bela de uma explosão no motor. Opa, spoilerzinho aqui, né? Então, aqui está o meu café. Se você quiser, primeiro cômodo aqui à esquerda, pode ir lá buscar. Fica à vontade, pô, a casa é tua. Então, se você não tiver inscrito ainda, já se inscreve, deixa o like e vamos falar sobre o que deu. O dia começou foi bem, né? O lançamento era para acontecer pela manhã, mas acabou que deu um pequeno hold por conta de chuva, né? Em Fortaleza não chove quase nunca, né? Mas aí choveu de madrugada daquela vez, da madrugada de um dia da sexta para o sábado, e acabou que o lugar onde a gente iria soltar o foguete ficou uma sopa pela manhã. Então a gente teve que esperar o período da tarde para esperar secar a quadra onde a gente ia soltar para não acabar resultando num scrub ou molhando o foguete, que com certeza é algo que a gente não queria. A gente fez todo o preparo e, como de costume, a gente colocou o motor uma hora antes do lançamento, né? Para acontecer de ele não acabar absorvendo umidade, não acabar sendo danificado e uma hora ainda era um tempo bom para poder colocar o motor e ele fixar lá no bloco de motor do foguete. Então a gente colocou o motor nele em vídeo, até a gente fez um vloguinho e colocou aqui no canal mesmo, que foi o vlog anterior ao último vlog que saiu, que foi o do primeiro lançamento, com um motor menor em relação ao segundo, porém esse segundo motor ainda vamos falar sobre ele. No primeiro, a gente colocou e preparamos as outras coisas que era para fazer, como por exemplo o ignitor, e a gente partiu para o lançamento. 3, 2, 1. Bom. Boa. Tá. Passando mais forte. Vai. Funciona, filha da puta. Menino. Ih, mãe. Ih. Só assustou, viado. Não. Feio? É, viado. Feio. Pelo menos. Por quê, né? Foi bem na cara, né, o que aconteceu ali. O motor não teve empuxo suficiente para conseguir fazer o foguete subir. Acabou que a natureza estava falando bem para a gente não fazer merda, né? Deu um hold no início do dia e o motor não teve impulso suficiente para o foguete na tarde. Mas a gente acabou querendo ir para o próximo, não é mesmo? Não é mesmo? Mas antes de qualquer coisa, vamos um motivo para não ter ido tão bem assim, né? A queima foi boa, a queima foi ótima na verdade, mas o que que aconteceu? O motor estava pesado, bem pesado. Para você ter uma ideia, o motor do primeiro teste teve o mesmo peso que o motor do segundo teste. E o motor do segundo teste, para quem viu os vloguinhos, era bem maior. Isso acontece porque a proteção traseira do motor é feita com massa epóxi e o da saída dos gases, o nozzle também era. Então, quando a gente estava mexendo a primeira vez com massa epóxi daquela vez, era a primeira vez que eu estava tocando uma massa epóxi da vida, eu não sabia usar. Então eu só fui colocando no motor e acabou que depois que ela secou ficou muito pesado, muito pesado. Dessa forma, o PVC que já não era tão grande acabou cabendo pouco propelente e acabou resultando no que resultou. A queima foi boa, porém o impulso não foi o suficiente para erguer o foguete. Sem contar também que a gente teve alguns danos. A gente teve um dano que foi
no nosso cabo do ignitor que a gente fez. A gente fez um cabo a gente fez um ignitor com cabo de guitarra e ele sofreu um dano porque eu fiz a besteira de colocar o cabo do ignitor bem onde saía os gases do foguete. Então, tostou muito. Mas ok, ele funcionou perfeitamente até e ele sobreviveu. A gente precisou fazer um corte nele, porém estava tudo tranquilo, a gente conseguiu usar ele ainda estava longo para a gente conseguir soltar o foguete de uma distância segura. Então, no outro dia, na verdade no mesmo dia, a gente foi comprar material para fazer o motor maior do segundo dia de PVC. Compramos um material para o segundo motor, né? Ele era um cano de PVC que tinha aproximadamente 25 centímetros e ele era um cano de PVC de 32 milímetros com uma redução para 25 milímetros. O nozzle era uma arruela de 32 milímetros com uma saída de 13, então o nozzle tinha 13 milímetros, o que é um diâmetro mais do que bom para fazer a saída dos gases, né? E acabava que, sendo disso, o normal era não esquentar o quanto esquentou o PVC, não é? Não conseguimos comprar epóxi naquele dia, então a gente só conseguiu se virar com a cola de PVC normal e dentro da tubeira, onde era para colocar epóxi para aguentar as altas temperaturas, a gente só colocou cola de PVC e, por incrível que pareça, se saiu muito bem, cara! De todo o motor que a gente fez, essa parte foi a que saiu com menos dano. Então, a beira acabou se saindo muito bem. Provavelmente é porque o metal acabou absorvendo a maior parte do calor. Embora os gases tenham saído com uma temperatura muito alta pela tubeira, o metal acabou absorvendo a maior parte da temperatura e acabou se saindo muito bem. Eu estou falando isso direto. A temperatura de fusão para o PVC é em torno de 180 graus. Porém, a saída dos gases de nitrato de potássio com açúcar pode chegar até 400 graus. Então, cara, tem que pensar em proteção para o PVC, não é mesmo? Não é mesmo? Quanto mais rápido acabar sendo a queima, melhor vai ser para o PVC aguentar as altas temperaturas. Mas acabou que foi lento, um pouco lento a queima. Embora tenha sido boa, ela não foi tão perfeita assim. E o resultado deu no que deu. Tá aí para vocês. Tem que esperar um pouco. Foi? E agora vai subir. Oh, não, tá bem, né? Queima um pouco lenta com uma temperatura elevadíssima. Óbvio que ia romper. O motivo da destruição do Ranger, né? E cara, por incrível que pareça, os dois motores tinham o mesmo peso. Mas a diferença é que o primeiro, a maior parte do peso era epóxi e o segundo, a maior parte do peso era propelente de fato. Mas se a queima tivesse sido mais rápida do segundo motor, era o lançamento perfeito. E hoje em dia estaria o Ranger exposto aqui no quarto. Mas não foi. Como eu falei, por incrível que pareça, a tubeira se saiu muito bem. Ela foi ejetada na hora da explosão, porém ela aguentou muito bem as altas temperaturas e o motor ele já era. A parte traseira, que era um cap de PVC também, ele ficou firme lá, onde estava o final do propelente, ele aguentou bem, ficou firme, preso lá. O motor explodiu quase no final, próximo ao cap. E aquele pequeno voo que o foguete fez não foi algo como um voo de que alguma hora o propelente funcionou bem e o foguete voou. Mas aquele voo foi por conta da explosão mesmo. E aí que tá, cara. Embora tenha explodido, cara, dava pra salvar. Dava mesmo pra salvar o foguete. Porque o motor explodiu, porém toda a pressão foi jogada para fora
do foguete para fora, para a parte de baixo mesmo do motor. Acabou que o motor não foi ejetado, porém dava para salvar ainda. O foguete, o problema que ele ocasionou em a gente não conseguir salvar o foguete foi porque ele pegou fogo. Ele pegou fogo e por isso a gente não conseguiu salvar. A gente teve que aposentar o Ranger. Então a gente apagou o fogo e a única coisa que a gente conseguiu salvar foi a ogiva dele, que inclusive ela vai ser usada em outro foguete em homenagem ao Ranger. Embora tenha dado errado, essa explosão foi de um enorme aprendizado e foi um enorme sucesso do desenvolvimento de outros subsistemas dele. Então, o nosso Launchpad, por exemplo, ele recebeu a maior parte do dano da explosão. Na verdade, o foguete recebeu uma boa parte também, porém o Launchpad acabou tomando mais dano do que o foguete. E embora ele não tenha funcionado, muitos outros subsistemas que a gente desenvolveu foi ótimo, cara. O nosso ignitor que a gente desenvolveu para ele foi muito bem, cara. Foi muito bem. O Launchpad, embora tenha sido uma gambiarra muito louca, foi muito boa. Ele foi feito com tijolos, cara, e um cabo de vassoura. Foi bem aleatório, mas funcionou. Ele sofreu queimaduras, porém dá para lançar de novo, né? E o ignitor, nesse segundo lançamento, ele saiu intacto. A gente fez uma espécie de squib e esse squib se saiu maravilhosamente, fez seu papel, acendeu o foguete e ele teve a partir do momento que deu a ignição, demorou em torno de 2 segundos para começar a pegar o propelente e em torno de mais 1 segundo ou 2 para começar a esfumaçar tudo. Então, embora tenha 4 segundos, isso não é problema e os próximos lançamentos vão ser melhores, com certeza. Então, esse vídeo foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos com os próximos lançamentos vão ser melhores, os próximos foguetes também. E o objetivo é sempre estar evoluindo aqui com vocês. Então, pessoal, se tiverem dicas, deixem nos comentários. Comenta aí, pelo amor de Deus, não deixe de comentar. Se inscreve se não for inscrito. Valeu, pessoal. Fui!